A aprovação que se tornou um milagre, um testemunho de fé que vai tocar seu coração. O peso da crise e a decisão de ficar firme. Era uma tarde de quinta-feira e o irmão Carlos, um cooperador fiel da congregação há mais de 10 anos, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. Na sua frente uma pilha de contas, água, luz, aluguel, e o boleto do colégio das filhas, todas com a palavra atrasado estampada em vermelho. O salário do mês ainda não havia entrado, e o que restava na conta mal dava para o básico. Sua esposa, Marta, olhava para ele com os olhos cheios d'água, mas sem uma palavra. Não precisava dizer nada. Ambos sabiam o que aquilo significava. Marta, a gente já passou por apertos, mas esse parece diferente, Carlos murmurou, passando a mão pelo rosto cansado. Não sei mais o que fazer. Já vendemos o carro, já cortamos tudo que podia. Ela segurou sua mão firme, como sempre fazia nos momentos difíceis. A gente não vai desistir, Carlos. Deus não nos abandonou até aqui. Ele não vai abandonar agora. Mas no fundo, até Carlos sentia o desespero batendo à porta. Como explicar para as meninas que não teria dinheiro para o material escolar? Como olhar nos olhos do dono da casa e dizer que o aluguel viria só, quando Deus providenciasse? Foi então que ele se lembrou das palavras do cooperador mais velho, irmão João, em um culto recente. Meus irmãos, as provas não vêm para nos destruir, mas para nos refinar. O ouro passa pelo fogo para ficar puro. E Deus sabe exatamente a temperatura que cada um de nós suporta. Aquilo o fez respirar fundo. Talvez fosse a hora de provar que sua fé não era só de palavras. A oferta que parecia impossível. No domingo seguinte, Carlos e Marta foram ao culto com o coração pesado, mas determinados. Quando chegou o momento da oferta, Carlos hesitou. Tinha apenas R$ 20 no bolso, o suficiente para um saco de arroz e um pouco de feijão para a semana. Mas algo dentro dele o impulsionou. Senhor, ele orou em silêncio, com os olhos fechados, o Senhor sabe da nossa necessidade. Mas o Senhor também sabe que eu quero ser fiel. Não é pelo valor, é pelo coração. Com a mão trêmula colocou a nota no prato de ofertas. Marta, ao seu lado, apertou seu braço. Ela entendia. Não era sobre o dinheiro, era sobre confiar que Deus honra quem o honra. Quando chegaram em casa, o desânimo voltou. O que eles fariam na segunda-feira? Como explicariam às filhas que não haveria merenda? Foi então que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz conhecida. Irmão Carlos. Aqui é o irmão Roberto, da cooperativa. Ouvi falar que você está passando por um aperto. O Senhor me pôs no coração de te ajudar. Posso passar aí amanhã? Carlos quase deixou o celular cair. Roberto era um irmão que mal conhecia direito. Como ele soube? Claro, irmão. Claro, foi tudo o que conseguiu dizer com a voz embargada. O envelope que mudou tudo. Na manhã seguinte, Roberto chegou com um sorriso tranquilo e um envelope na mão. Irmão, o Senhor me falou para te entregar isso. Não é meu, é dele, disse, colocando o envelope sobre a mesa. Carlos abriu com as mãos ainda trêmulas. Dentro, o valor exato do aluguel atrasado, das contas de luz e água, e um pouco mais. Mas como o Senhor soube? Carlos perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Roberto apenas sorriu. Deus sabe de todas as coisas, irmão. Ele só precisa que a gente esteja disposto a ser usado. Marta chorava abraçada às filhas. Deus havia providenciado. Mas a história não terminaria ali. A provação que veio para fortalecer. 2 meses depois, quando tudo parecia estar se ajeitando, Carlos recebeu um diagnóstico que abalou sua fé. Um nódulo no pulmão. O médico foi direto. Precisamos fazer uma biópsia. Pode ser benigno, mas temos que investigar. A palavra câncer pairou no ar como uma sombra. Naquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Será que Deus o havia abandonado? Porque justo quando as finanças estavam melhorando, aquela notícia. Marta mais uma vez foi seu porto seguro. A gente vai orar. E vai jejuar. Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar agora. E foi o que fizeram. 3 dias de jejum e oração. Não apenas eles, mas toda a congregação. Irmãos que mal conheciam Carlos se uniram em súplicas. No 3º dia, durante o culto de oração, Carlos sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de algo maior. Quando foi fazer os exames, o médico ficou surpreso. O nódulo diminuiu. Não sei como, mas ele está menor. Vamos acompanhar. Mas as chances de ser maligno caíram muito. Carlos saiu do consultório chorando. Não de tristeza, mas de gratidão. Deus havia ouvido. O jovem que voltou para casa. Mas a maior bênção ainda estava por vir. Na mesma semana, Carlos recebeu uma ligação desesperada. Era Lucas, um jovem que havia se afastado da igreja há anos.
Ele estava envolvido com drogas, brigas de família e uma depressão profunda. Irmão Carlos, eu não aguento mais. Não sei para onde ir. Você pode me ajudar? Carlos não hesitou. Vem aqui, Lucas. A gente vai conversar. Quando o jovem chegou, quebrado, sujo, com olheiras fundas, Carlos não o julgou. Ele o abraçou. Filho, Deus não desistiu de você. Eu também já estive perdido. Mas ele me achou. E então Carlos compartilhou sua própria história. As dívidas, o medo, o nódulo e como Deus o sustentou. Lucas chorou. Eu quero voltar, irmão. Eu quero ser batizado. Quero que Deus mude minha vida. E assim foi. 3 meses depois, Lucas estava nas águas do batismo, confessando seus pecados e nascendo de novo. Sua mãe, que havia perdido as esperanças, chorava de alegria nos bancos da congregação. A multiplicação da bênção. Hoje Carlos não é mais apenas um cooperador. Ele é um dos líderes do grupo de jovens, ajudando outros que, como Lucas, estão perdidos. Sua família não tem mais dívidas. Ele conseguiu um emprego estável, e Marta abriu uma pequena padaria em casa, que tem abençoado muitas famílias da igreja. O nódulo desapareceu completamente. Os médicos chamam de remissão espontânea. Ele chama de milagre. E Lucas, hoje é um pregador. Viaja por congregações compartilhando seu testemunho, levando outros jovens de volta para os braços do Pai. A lição que ficou. Quando perguntam a Carlos qual foi o segredo, ele sempre responde: não foi nada que eu fiz. Foi só ficar firme. Mesmo quando tudo dizia para desistir, a gente continuou orando, ofertando, indo aos cultos. Porque a gente sabia, Deus não desampara os seus. Ele olha nos olhos de quem ouve e diz com voz firme: se você está passando por uma prova hoje, não olhe para o tamanho do problema. Olhe para o tamanho do seu Deus. Ele já venceu tudo por você na cruz. Confie. Espere. E fique firme. E então, com um sorriso que só quem já viu Deus agir pode ter, ele conclui: a obra que ele começou em você, ele vai terminar. Glória a Deus. Amém. Um convite para você. Se você está lendo isso hoje e pensa: será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Não importa o quanto você já errou, o sangue de Jesus limpa tudo. Não importa o quanto a situação parece impossível para Deus, nada é impossível. Você quer experimentar esse Deus que muda vidas? Venha aos cultos. Ore com fé. Fique firme. Ele está esperando por você. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. E isso faz toda a diferença. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. O caminho da restauração. Detalhes que marcaram uma vida. A noite em que tudo quase desabou. Era uma terça-feira, dia de culto de doutrina. Carlos chegou ao templo com o coração pesado. As contas estavam se acumulando, o aluguel atrasado, e o salário do mês ainda não tinha sido depositado. Na bolsa só restavam algumas moedas, o suficiente para o ônibus de volta, mas não para a oferta. Senhor, como eu vou dar algo se não tenho nada? Pensou, enquanto seus dedos apertavam o último real. Mas então ele se lembrou das palavras do irmão mais velho na congregação. Deus não olha para o valor, mas para o coração. Com as mãos trêmulas colocou aquelas moedas no envelope e as depositou na caixa de ofertas. Não era muito, mas era tudo o que tinha. Naquela mesma noite, enquanto o culto seguia, um irmão que nem conhecia bem se aproximou. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração para te dar isto. Era um envelope branco, sem nome, sem explicação. Dentro, o valor exato do aluguel atrasado. Carlos não chorou. Não gritou. Apenas abaixou a cabeça e sussurrou: obrigado, Senhor. Porque na CCB, a gente aprende que Deus não faz espetáculo. Ele age. E muitas vezes no silêncio. A batalha é invisível, o tumor e a fé que não cedeu. A notícia veio como um soco no estômago. Câncer. Está em estágio avançado. A médica falou de quimioterapia, de protocolos, de porcentagens. Mas Carlos ouviu só uma coisa: é grave. Naquela noite em casa, ele e a esposa se ajoelharam. Não houve palavras bonitas, nem orações decoradas. Só lágrimas e um clamor. Senhor, a gente não entende. Mas a gente confia. Se for da tua vontade, cura. Se não for, dá força para passar por isso. E então, algo que só quem já passou por uma prova assim entende, a paz que vem depois da rendição. Os meses seguintes foram de jejum, oração e mais oração. Não foi fácil. Houve noites de dor, de fraqueza, de dúvidas. Mas todos os domingos, mesmo fraco, Carlos estava no templo. Porque na CCB, a gente aprende, a fé não é para os dias de sol. É para quando a tempestade vem. Até que depois de 6 meses os exames vieram, remissão total. Não há mais sinais da doença.
O médico incrédulo chamou de caso raro. Carlos chamou de milagre. Lucas, o filho que se perdeu e o pai que nunca desistiu. Lucas tinha 17 anos quando começou a se afastar. Primeiro, eram só algumas faltas aos cultos. Depois veio o cigarro, as más companhias, as noites fora de casa. Carlos e a esposa oravam, choravam, mas não forçavam. Porque na CCB, a gente aprende que Deus convence, o homem não. Até que uma noite, Lucas chegou em casa bêbado, quebrou um vaso, xingou o pai, e saiu batendo a porta. Carlos ficou parado, olhando para o chão cheio de cacos. E então, em vez de gritar, se ajoelhou. Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. Toma conta do meu filho. Naquela mesma semana, um cooperador da congregação, um jovem que também tinha se afastado e voltado, procurou Lucas. Não para julgar, mas para ouvir. Eu já estive onde você está, irmão. Se quiser, a gente conversa. E foi assim, sem pressão, sem sermão, que Lucas começou a voltar. Primeiro só para ouvir, depois para participar. Até que numa noite de culto ele se levantou e disse: Eu quero ser batizado. Quando saiu das águas, Lucas abraçou o pai e sussurrou: Perdão, pai. Eu voltei para casa. E Carlos, com os olhos cheios d'água, só conseguiu dizer: Deus é bom, filho. Ele nunca desistiu de você. A obra que continua, de um homem para muitos. Hoje Carlos não é um grande pregador. Não tem títulos, nem microfone de ouro. Mas toda semana, ele está lá. Limpa o templo antes dos cultos. Visita os doentes no hospital. Ora com os jovens que, como Lucas, estão perdidos. E quando alguém pergunta como ele faz tudo isso, ele responde com um sorriso: Não sou nenhum supercristão. Só sou um homem que aprendeu a confiar. Porque na CCB, a gente entende que a fé não é sobre grandes gestos, mas sobre fidelidade nas coisas pequenas. A prova que veio depois da vitória. Mas a história não acabou aí. 2 anos depois da cura, Carlos perdeu o emprego. A empresa fechou e de repente ele estava desempregado, com 48 anos, no mercado que só queria jovens. Mais uma vez, as contas se acumularam. Mais uma vez, o desespero bateu à porta. Mas dessa vez ele já sabia o que fazer. Continuou ofertando, mesmo que fosse só um pão. Não deixou de ir aos cultos, mesmo quando a vergonha de não ter o que vestir batia forte. Orou com a esposa todas as noites, lembrando: Deus já nos tirou de pior. Até que num domingo após o culto, um irmão se aproximou. Carlos, você entende de encanamento? Um pouco, irmão. Por quê? Conheço um dono de obra que tá precisando de gente. Se quiser, eu levo você lá amanhã. Hoje Carlos trabalha na construção civil. Não ganha um salário de executivo, mas tem o suficiente. E toda semana, quando recebe, a primeira coisa que faz é separar a oferta. Porque tudo vem dele, diz. E tudo a ele volta. O jovem que ele salvou sem saber. Numa tarde de sábado, Carlos estava saindo do trabalho quando viu um rapaz sentado na calçada, com a cabeça entre as mãos. Algo nele lembrou Lucas. Tudo bem, filho? O jovem levantou o rosto. Olhos vermelhos, roupa suja. Não, senhor. Tô sem rumo. Minha mãe me botou pra fora, não tenho onde ficar. Carlos não pensou 2 vezes. Vem comigo. Levou-o para casa, deu um prato de comida, uma cama para dormir. E na manhã seguinte, disse: Se quiser, vem comigo hoje no culto. O jovem desconfiado foi. E ali, entre os hinos e as orações, algo mudou. Hoje esse jovem, que se chamava Mateus, é batizado, trabalha numa padaria, e toda semana visita outros rapazes nas ruas, dizendo: Se Deus mudou a minha vida, pode mudar a sua também. E Carlos só sorri e pensa: isso é a obra de Deus. A gente só planta a semente. Ele quem faz crescer. A lição que ninguém esperava. Um dia, um irmão mais novo perguntou a Carlos: Como o senhor consegue ter tanta fé? Ele pensou por um momento, olhando para as próprias mãos. Mãos que trabalharam, que oraram, que seguraram as de um filho perdido e o trouxeram de volta. E então respondeu: Fé não é ausência de medo. É confiar mesmo com medo. Não é não ter dúvidas. É continuar mesmo com dúvidas. Porque no fim a gente descobre uma coisa: Deus não nos promete uma vida sem tempestades. Ele promete ser o nosso porto seguro em meio a elas. E com um suspiro, acrescentou: Eu já passei por fogo. Já pensei que não ia aguentar. Mas hoje eu sei, se Deus permitiu a prova, é porque Ele já preparou a saída. O culto onde tudo se encontrou. Num domingo à noite a congregação estava cheia. Lucas tocava violão no coral. Mateus ajudava a distribuir os hinos. Carlos, como sempre, estava na última fileira, pronto para servir onde fosse necessário. E então, o cooperador que liderava o culto fez um pedido:
Irmãos, hoje nós temos aqui testemunhos vivos da fidelidade de Deus. Quem quiser pode se levantar e dar glória a Ele. Um a um, eles se levantaram. Carlos, o homem que aprendeu a confiar no silêncio de Deus. Lucas, o filho que voltou para casa. Mateus, o jovem que encontrou um pai na fé. E até a esposa de Carlos, que com voz firme disse: Eu vi meu marido ser curado. Vi meu filho se batizar. E hoje eu sei, Deus não falha. O templo explodiu em glórias. Não havia aplausos nem gritos. Só lágrimas, sorrisos e mãos levantadas, dando graças àquele que transforma cinzas em beleza. A última lição, por enquanto. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê um homem que venceu sozinho. Vê um Deus que nunca o abandonou. Eu já fui fraco. Já duvidei. Já pensei em desistir. Mas hoje eu sei. A diferença não é a força que a gente tem, é a mão que a gente segura. E então, com os olhos brilhando, ele diz: Se você está lendo isso hoje e está passando por uma prova, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus não está te ignorando. Ele está te preparando. Porque na CCB, a gente aprende que as maiores bênçãos vêm depois das maiores batalhas. E que ficar firme não é sobre não cair. É sobre se levantar toda vez que cair. Um convite que nunca expira. Se você está aqui hoje, se está lendo essas palavras, saiba uma coisa. Deus não olha para onde você esteve. Ele olha para onde você pode chegar. Você está endividado? Ele é o Deus que provê. Você está doente? Ele é o Deus que sara. Você está perdido? Ele é o Deus que busca. Não importa o tamanho da sua luta. O que importa é o tamanho do seu Deus. E Ele é maior que qualquer problema. Então venha. Venha como está. Venha com suas dúvidas. Venha com seus medos. Porque aqui você não vai encontrar julgamento. Aqui você vai encontrar um pai. E uma família que não desiste de você. A oração que fecha o círculo. Antes de terminar, Carlos faz uma oração, não para si, mas por você que está lendo. Senhor Jesus, eu não sei quem está lendo isso hoje. Não sei a dor que está no coração dessa pessoa. Mas o Senhor sabe. Senhor, se tem alguém aqui que está pensando em desistir, que está achando que não tem mais jeito, eu peço, toca nesse coração. Mostra que tu nunca desististe dele. Dá força para continuar. Dá fé para confiar. E acima de tudo, dá a certeza de que tu estás no controle. Em nome de Jesus, amém. Glória ao nome santo do Senhor, porque Ele é fiel, e Ele vai completar a obra que começou em você. Fique firme. Amém.